Olá pessoal, gostaria de falar de um assunto aqui que está em pauta no Brasil, que é o marco temporal. Gostaria de falar mais uma vez o marco temporal, que são leis que foram estabelecidas, que foi acordada, que determina e demarca até hoje, atualmente, o território indígena, as reservas indígenas consideradas no Brasil, somando todos os territórios indígenas, reserva indígena, somam-se 14% do território brasileiro. E aí tem muitos parlamentares, muitas pessoas da política que querem que continue apenas esses 14%. Mas tem outros parlamentares que querem mudar essa lei, que querem revogar essa lei, né, para que, para que tenha permissão, para que seja permitido a ampliação do território indígena no nosso país. E aí, de acordo com essas novas mudanças, se for colocado em prática, se for aprovado, pode chegar até a 29% do território brasileiro. Então, quase um terço do nosso território sendo delimitado, demarcado, né, e direcionado ali como território indígena. E aí se vai ampliar essas terras, né, ditas como reserva indígena, reserva de povos, de outros povos também, quilombolas e reserva indígena e tal, vai tirar muitas terras de agricultores que estão atuando, né, agora, que estão produzindo, né, terras que estão servindo para produzir as riquezas do nosso país, vai ser demarcada como território indígena. E junto com essa demarcação do território indígena, essas pessoas também que apoiam, elas apoiam que o índio tem que ficar sem produzir, que o índio tem apenas que continuar com aquela cultura de sempre, de só caçar, pescar, extrair, mas ele não pode, não tem a liberdade para ter uma vida moderna, segundo essas pessoas que querem ampliar. Então, na verdade, ampliar essas terras significa deixar mais terras nas mãos do governo, para o governo controlar. Isso é pensamento socialista, comunista, de pessoas que querem monopolizar as terras na mão do governo, né, que querem fazer dessa forma. E aí utiliza-se desse argumento de que é para demarcar como território indígena, sendo que muitas dessas áreas nem povoadas por índios não estão. Mas eles querem demarcar porque aí vai vir a permissão para ONGs, porque essas pessoas também apoiam ONGs atuando nesses locais. E essas ONGs que vêm muitas vezes para explorar, que traz ali um patrocínio de fora, de líderes, de pessoas que têm interesse em explorar o nosso território e as nossas riquezas. E através dessas ONGs eles conseguem fazer isso. Então tem pessoas que entram aqui na política que facilita as condições para que esses exploradores externos venham com promessas bonitas, com palavras bonitas, falando que quer ajudar a proteger a Amazônia, que o Brasil não consegue proteger sozinho, por exemplo, e que precisa, né, do seu patrocínio, precisa da sua ajuda. Mas isso é interesse deles depois explorar também as riquezas que lá estão. E aí, se essas terras que já é amplas, né, demarcadas como território indígena, aumentar, vai vir muito desemprego, vai vir a diminuição da produção agrícola, porque será menos terra produzindo no Brasil, assim como foi feito na Raposa Serra do Sol, que era território pertencente a agricultores, que produzia lá 7% do arroz, naquela época, do arroz que era distribuído no nosso país, do arroz que era fornecido para o consumo aqui do nosso país. Então, 7% do arroz que era produzido vinha de lá, da Raposa Serra do Sol, que era um território dedicado, distribuído na mão dos agricultores, onde eles ali produziam e ajudavam a fornecer os alimentos de que a gente precisa. Foi confiscado, foi feito leis onde esses agricultores foram expulsos de lá e aquelas terras passaram a ser demarcadas como território indígena. É o que a gente vê que chegou a 14% do território brasileiro, né? Então, se for para 29%, vai ser muito mais terra, significa que é muito mais terra improdutiva, como reserva indígena, significa também que é menos produção agrícola no nosso país, menos condições para a produção agrícola. Então é mais fome, mais desemprego, menos produção e por isso o alimento mais caro.
Então, será que é isso que a gente quer? A gente quer um governo que concentre os meios de produção, os bens de produção em suas mãos, que trabalhe na direção do comunismo? Ou a gente quer um governo que dê títulos de terra, como fez o governo passado, para as agricultoras cuidar, ali cada família ali cuida de um pedacinho de terra que é dele e que ele pode investir, que ele pode confiar e trabalhar de verdade, produzindo e crescendo, deixando muitas vezes de depender do governo e passando a se sustentar. Será que não é isso que a gente quer? Um governo que ajude realmente as pessoas mais necessitadas no nosso país, porque foi isso que fez o governo passado. Agora, um governo que vai pesando sobre quem está produzindo, taxando, aumentando os impostos, a burocracia, e tirando dinheiro desses mais ricos, taxando os super ricos, taxando isso, taxando aquilo, para com esse dinheiro sustentar uma massa da população, né, de dependentes do governo, aumentando cada vez mais o número de dependentes. Será que é isso que a gente quer? Que cada vez mais aumente o número de pessoas a depender do governo no nosso país? Será que isso não significa que o governo não está funcionando bem, que a economia não está funcionando bem e por isso precisou do governo sustentar um número bem maior de pessoas? Será que as pessoas não percebem isso? O que a gente precisa não é da sustentação eterna, das pessoas depender para sempre do governo. Porque quando elas estão dependendo do governo, elas estão dependendo de outras pessoas que estão trabalhando, então está pesando ali no ombro de alguém. Então, essas reservas indígenas aí é mais uma forma, mais um meio desse governo explorar a população que trabalha e de concentrar, né, os bens de produção na sua mão e de ter o controle de tudo e de se tornar um governo ditatoriais. Quem pensa assim, quem quer isso aí, quer governos controladores, centralizador do poder, quer um governo que cuida de tudo e que é pesado sobre o setor privado, né? O setor privado que é quem produz riqueza e torna os países ricos, né? Nos lugares onde ele existe. Os países ricos, eles têm a liberdade para empreender, o setor privado tem a liberdade, a livre iniciativa é respeitada. E é isso que a gente quer, os liberais querem aqui para o nosso país. Mas existe ainda uma massa da população que apoia o comunismo, talvez porque não entenda quais são as suas consequências, como ele é colocado em prática, o que ele traz, o que ele já trouxe para os países onde ele foi colocado em prática. Será que as pessoas não percebem que Cuba, Venezuela, Argentina são países diferentes de Suíça, de Holanda, de Singapura, né, de Luxemburgo, desses países capitalistas, países liberais, países onde o mercado é quem gera as riquezas e ali boa parte dessa riqueza vai para o governo através do imposto. O governo tem condições de cuidar da população e quanto mais rico, mais pessoas crescendo e produzindo, mais chance tem da sociedade, das pessoas que são pobres se tornar também um desses ricos. Será que não é isso que a gente quer para o nosso país?